Eu vim falar pra você que há propósito na dor. Ai, Marcele, como tem propósito na dor? Tem propósito na dor. O problema é que quando a gente tá no meio da dor, a única coisa que a gente consegue sentir são os sintomas, aquela dor que às vezes tá latejando, ou então às vezes é uma dor que só incomoda, sabe? Toda dor ela vai se intensificando, né? À medida que nós não damos atenção à dor, ela se intensifica. Vamos ver um machucado, ele vai lá, fica vermelho por fora, mostra, ó, tem alguma coisa errada. Aí depois que o machucado você não faz nada, o machucado vai piorando a ponto de infeccionar. E se você não cuida dessa infecção, ela pode se expandir. Então, uma ferida ela sempre vai aumentar. Então, o sintoma da dor, ele começa pequenininho, depois ele vai se tornando cada vez mais latejante. E qual que é o remédio para nossa dor a não ser Cristo? A gente precisa encontrar esse lugar no Senhor. Então, eu queria te dizer que tem propósito na dor. Eu vou te contar um testemunho meu, pessoal. Não acredito que da forma que aconteceu na minha vida possa acontecer na sua, mas eu acredito que de alguma forma eu compartilhando aquilo que aconteceu comigo, você pode fazer um link com o que está acontecendo aí com você e de alguma forma isso possa te edificar e te fazer olhar de uma outra forma. No final do ano passado, eu me converti, tem 4 anos, vai fazer 4 anos em fevereiro, e no final do ano passado, meu marido me pediu em casamento. Mas rebobinando, antes do meu marido me pedir em casamento, existiu muita questão antes, né? Foram quase 3 anos de espera para ele me pedir em casamento, porque esse assunto de casamento na minha casa era um assunto que não era conversado. Nós já estávamos juntos há 12 anos, temos 2 filhos pré-adolescentes, então era algo que homem acha casamento, né? Dinheiro. O homem só consegue pensar na provisão. E Deus fez eles assim, tá tudo bem. Mas o homem ele só consegue olhar para o casamento com essa questão na parte do dinheiro. Então, foi um processo de oração, um processo de esperar o Senhor mudar o coração dele, a ponto de, quando o Senhor fez completo. Ele veio me pedir em casamento, num casamento de uma amiga. Nós casamos no civil, ele já veio com a data do religioso. Então, o Senhor faz dessa forma. Quando o Senhor faz é completo. Cabe a nós esperar, né? Mas durante esse ano, nós casamos em dezembro de 2024 e aí a gente ficou para casar no religioso em dezembro de 2025. E nesse um ano, que aí vai acontecer meu casamento agora em dezembro ainda, casou a minha amiga, que foi onde eu fui pedido em casamento, casou a minha cunhada, casou a minha irmã e casou uma amiga minha. E não eram casamentos marcados, tá bom? Eram casamentos que aconteceram nesse ano. Então todo mundo, para dar o meu ver, todo mundo que eu conhecia casou antes de mim. Então, cada casamento desse mexeu em uma parte da minha ferida que ainda estava aberta, né? O Senhor tá cicatrizando essa ferida e vai selar em dezembro agora. Mas hoje eu consigo ver que o que para mim era dor, né? Ver essas irmãs casando para mim era dor, na verdade era elas abrindo o caminho para mim. De alguma forma elas são próximas a mim, então abriram caminho tanto espiritualmente quanto materialmente. Por quê? Cada uma casou num contexto diferente, nenhum casamento desses foi igual. Uma casou na igreja, a outra casou no salão de festas, a outra casou só no civil e fez o almoço, a outra vai casar no ar livre. Então todas elas têm experiências que podem agregar e de alguma forma abrir um caminho para mim. Abrir um caminho para mim em que sentido? De que as lutas que elas passaram eu não vou precisar passar, porque na multidão de conselhos da sabedoria a palavra do Senhor nos instrui. Então peço conselhos às minhas amigas, oro junto com elas. Então, tudo aquilo que elas passaram de luta, eu não vou precisar passar. Precisei passar pelas minhas lutas e ainda estou passando. Mas o que elas passaram abriu o caminho para mim. Então, me deram contato de fornecedor. Tenho tudo de mão beijada, gente. Então, foi maravilhoso, olhando assim, né? No contexto geral, foi muito bom. Então, eu queria compartilhar com você. Eu não sei qual propósito você está passando aí. Eu sei que nós vivemos nos processos do Senhor. Não sei qual é o processo que você está passando aí. Mas eu só quero te lembrar no dia de hoje que no meio da dor existe um propósito do Senhor, porque a palavra nos garante que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que agem de acordo com o seu propósito. Se você aí tem buscado o propósito do Senhor na sua vida, pode ter certeza absoluta que a palavra dele não mente e não vem vazia. Então todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Apenas continua confiando.